Hello! Esse é o Neurize Podcast, o meu podcast onde eu compartilho um pouco da minha vida, dos meus bastidores e tudo o que eu aprendi nesses 10 anos sendo empreendedora, gestora, dentista e também na minha evolução pessoal e interpessoal. Hoje eu quero pedir uma coisinha para vocês. Quem ainda não me segue no Spotify, por favor, clique em seguir. Quem ainda não me segue no YouTube também, clique em seguir. Isso ajuda muito o podcast a crescer e toda vez que o episódio novo sair, vocês recebem notificação. Isso é extremamente importante. Antes de começar, outro aviso, eu quero mudar o dia do podcast. Então, a partir da próxima semana, o episódio sai na segunda-feira, tá? E por que segunda? Porque eu sinto falta de ter um podcast para ouvir na segunda. Eu chego nesse dia querendo algo leve, tranquilo, que inspire. Eu pensei, por que não trazer isso aqui para vocês também? Talvez eu consiga fazer 2 episódios por semana no futuro, eu ainda não sei, mas vou avisando aqui para vocês. Bom, qual é que é o tema do podcast de hoje? Otimismo ou racionalidade. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. E por muito tempo eu me culpei por isso. Sabe aquela pessoa que se culpa por ser sempre positiva? Eu era essa pessoa aí. E eu sempre achei que precisava ser mais dura, mais preocupada, mais realista, porque eu penso que vai dar certo sempre, que tudo vai se ajeitar. E eu acredito muito naquela frase: o que não tem remédio, remediado está. E esses dias eu tive uma virada de chave. Eu estava lendo um livro e ele falava que muitas vezes não é positividade, é racionalidade. E isso fez muito sentido para mim. Porque pensa comigo, furou um pneu de um carro, pneu já furou. Vai adiantar eu me desesperar? Vai resolver eu brigar, reclamar, perder a minha paz? Óbvio que não, né, gente? Então, às vezes não é ser positiva demais. É só entender que o problema já existe e agora a gente precisa resolver. E na clínica eu falo muito isso para as meninas. Se vocês chegarem lá e perguntar para elas, é, eita, meu Deus, fugiu da minha cabeça agora. Problema não se discute, a gente resolve. E elas vão falar, você fala assim, problema, elas vão terminar a frase que você vai falar assim, problema, elas vão terminar, não se discute, se resolve, porque isso já é enraizado na cabeça delas, de tanto que eu falo. E claro que depois a gente analisa o motivo, entende por que aconteceu, evita repetir, mas fica brigando por algo que já aconteceu, não muda nada. E a gente não consegue voltar no tempo para desfazer as coisas, né? Graças a Deus, porque eu não sei nem o que é que ia acontecer se a gente conseguisse fazer isso. E eu levo isso muito como minha filosofia de vida. Muitas vezes as pessoas confundem isso com desinteresse. Como se eu não ligasse pra nada, como eu achasse que tudo é fácil, que tudo é lindo. E não é, lógico que não é isso, né? Eu me preocupo, eu me desespero, eu passo por todos esses sentimentos aí que todo mundo passa. Só que eu aprendi a olhar pra frente e eu prefiro olhar pra frente. Quando a gente olha pra frente, a vida flui muito melhor, não tem comparação. A vida se torna leve, se torna mais tranquila. E eu aprendi com a própria vida isso. Antes eu brigava por bobagem, principalmente em casa, por situações pequenas, e eu fui entendendo que muitas vezes as coisas simplesmente não mereciam minha energia. Tem coisa que não merece nossa energia. A gente tem que entender onde é que vale a pena a gente colocar nossa energia. E hoje eu me sinto muito pragmática. Se precisar que eu faça, eu faço. Eu entrei na faculdade, eu vou estudar. Eu abri uma clínica, eu vou fazer acontecer. E se eu me comprometi com o paciente, eu vou entregar esse resultado também. E a minha vida inteira foi assim, a minha vida é assim, né? Eu não fiquei pensando demais, eu fui fazendo o que precisava ser feito. E talvez isso pareça uma positividade tóxica para algumas pessoas. Mas eu entendo, e eu me culpei muito por isso, muito tempo, eu entendendo. Eu falei, meu Deus, eu sou uma positiva tóxica. Mas hoje eu vejo as coisas de uma forma diferente. Tem gente que não é positiva e também não é racional. E se apega ao passado, se apega ao problema. Fica perguntando por que isso aconteceu comigo, por que Deus fez isso, por que só comigo acontecem as coisas. E deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, de verdade. A vida não é sobre a gente o tempo todo. Gente, quando vocês entendem isso, vira a chave completamente da vida de vocês, tá? A vida não é só sobre a gente o tempo todo. E isso foi extremamente libertador, tanto para mim, e quando eu vejo também as outras pessoas, eu entendo que às vezes quando eu vou resolver um problema, uma situação, eu falo, gente, não é sobre você, sabe? Porque quando a gente acha que tudo é sobre nós, quando a gente olha uma crítica, o silêncio, tudo vira rejeição. Então, qualquer situação vira um ataque, qualquer coisa vira um problema pra gente.
E às vezes a crítica que a pessoa tá me dando é sobre ela, não é sobre mim, sabe? Então eu levo muito sobre isso. E na maioria das vezes as coisas têm mais a ver com o outro do que sobre você. Então é sobre ela, não é sobre a gente, sabe? Se alguém falar mal de mim, isso fala mais sobre aquela pessoa do que sobre mim. E quando eu entendi isso, eu fiquei muito mais tranquila, porque eu acho que até uma questão familiar, eu tenho, não sei se eu nunca compartilhei isso. Minha avó tem vários irmãos. E aí esses irmãos têm filhos, e como minha avó é a filha mais velha da minha bisavó, eu praticamente fui criada como se fosse neta, né? Porque da minha bisa, porque eu tenho a mesma idade dos meus primos de segundo grau. E, gente, muita gente sempre dá muita confusão, então muita fala-fala, muita. E a família da minha avó, eu fui muito criada em relação a isso. Eles falam assim, não, às vezes não é a maldade de falar, mas eles fazem uma crítica pra você assim, na sua cara. Isso me machucava muito quando eu era adolescente. Eu nem entendia esse machucar, porque não era uma coisa de eu ficar chateada, mas assim, eu sabia que aquela crítica mexia comigo, que importava muito, sabe? Só que quando eu fui entendendo isso, hoje eu levo até essa situação muito mais leve. Eu entendo que eles foram criados dessa forma, que pra eles não é uma coisa que tá me machucando, que eles não faziam com intenção de me machucar, e não a comparação que fazia entre eu e uma outra menina que tava na mesma idade não era com intenção de me machucar. E tá tudo bem. E eu fiquei mais leve em relação a isso, sabe? Se eu for lá, eu receber uma crítica ou um comentário que muitas vezes é desnecessário, tá tudo bem, assim, eu entendo que não é porque estão fazendo aquilo pra me criticar em relação a me fazer mal. Eles entenderam que isso era uma forma de se comunicar, entendeu? Se pra mim faz muito mal, porque hoje eu não me importo, mas eu por um bom tempo eu me afastei muito de estar lá para não receber. Só que hoje eu já tenho mais tranquilidade em relação a isso, porque eu amadureci, eu tô mais entendendo mais as coisas, né? E é isso, é uma escolha que a gente faz, né? É uma escolha diária que a gente faz. Quando vem ansiedade, por exemplo, porque sim, eu sou humana, eu sou ansiosa, mas quando me preocupa, eu me pergunto logo, eu paro logo. Qual é a pior coisa que pode acontecer nisso aqui? E muitas vezes o pior cenário que tem ainda nem é tão terrível assim. Minha psicóloga que me ensinou a pensar desse jeito, mas ela falava assim: sim, tá, qual a pior coisa que pode acontecer se você fizer isso? Aí eu falava: realmente. Então por que que eu vou sofrer duas vezes? Porque eu vou sofrer antes de uma coisa que nem aconteceu ainda. Então eu comecei a lapidar pontos da minha vida para entender que tem coisas que eu conseguia melhorar, poucas coisas que eu conseguia melhorar e tinha coisas que eu não tinha jeito para resolver, né? E tinha coisinhas que eu conseguia resolver na minha vida. E a gente precisa aprender a podar o que não importa, porque isso é extremamente importante. As pessoas me acham super Denise. Ah, porque você faz muita coisa, porque você dá conta de muita coisa. E eu acho que eu consigo fazer muita coisa porque eu foco no que realmente importa. Por exemplo, essa semana eu voltei de férias, né? Na segunda-feira eu tive tinha alguns problemas estruturais na minha equipe. Foi lá, eu tava focada em resolver aquilo. Então eu já cheguei fazendo aquilo, resolvendo aquilo. Ontem, foi na terça, eu tinha um evento do Dia das Mães e meu foco foi o evento do Dia das Mães. Eu tinha que fazer acontecer aquele evento do Dia das Mães. Agora, hoje, na quarta, eu vou provavelmente olhar as questões técnicas, para começar a resolver as questões técnicas de cobrança, o que foi feito, o que não foi feito durante meu período de férias, porque a gente tem situações, a gente tem problemas, né? A vida não é um mar de rosa, todo mundo tem que. E eu sou muito isso. O que é que eu tenho que fazer aqui para isso aqui acontecer? Vamos fazer. Então, o segredo não é fazer tudo. O segredo é fazer uma coisa de cada vez e a gente ser presente no momento, né? Eu falei isso no podcast passado, mas é em relação a tudo. E a gente entender que o escolher as nossas brigas, né? O que é que vale a pena a gente brigar, o que é que a gente vale a pena a gente pegar ali e levar pra nossa vida, o que é que a gente pode tirar para que a gente tenha uma vida mais tranquila, porque não é porque eu dou conta de muita coisa, é porque eu realmente escolho o que é que eu quero dar conta. E aí, por isso que eu faço acontecer, porque eu não fico tentando uma briga, uma confusão, discutindo, isso não podia ter acontecido. Não, eu tinha problemas estruturais na minha equipe. Sim, podia não ter acontecido, mas aconteceu. E aí eu não tenho mais o que fazer, não tenho como desacontecer. Eu tenho que entender ali e resolver aquilo ali. E é isso que eu faço na minha vida inteira. Então, eu tento resolver os meus problemas para que eu não fique com aquele problema ali me machucando, 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 porque isso não resolve, né?
E, ufa, falei sem parar. Eu quero fazer um convite hoje para vocês, né? Olhar para a vida de vocês assim, o que é que realmente faz sentido? O que é que tá roubando sua energia? Existe algum problema hoje que rouba a energia de vocês? O que é que vocês podem resolver? Se puder resolver, resolva. Sem drama, sem briga, sem alimentar caos na sua vida. Se não pode resolver, olha pra frente, segue em frente, porque sempre existe um dia após o outro. Eu tô cheia de frases de efeito hoje, mas é porque tem algumas frases que realmente, se a gente repetir, a gente internaliza aquilo ali e faz acontecer, né? E assim, sempre existe um recomeço, sempre existe uma saída, só não tem jeito, meu pai falava, né? Muito, só não tem jeito pra morte, o resto tudo tem jeito. Então, se uma pessoa deu jeito, eu também posso dar jeito. Olhem pra frente e é isso, gente. Um beijinho. Não esquece de compartilhar esse episódio com alguém que merece ouvir essa mensagem hoje. Estamos aqui no trabalho de formiguinha, na constância, na resiliência, mas eu quero muito crescer esse podcast porque eu sinto que ele me ajuda e pode ajudar outras pessoas também. Fiquem com Deus, até a próxima, na segunda-feira, não esqueçam.